Graça e paz, amém? Ah, não, vocês estão meio fraquinho. Graça e paz, amém? Estou muito feliz de ter essa oportunidade. Confesso que bastante nervosa, mas amém. Agora eu quero pedir que vocês abram a Bíblia de vocês e que os meninos coloquem aqui para nós Mateus 7, 24. Vamos ler aqui. A palavra do Senhor em Mateus 7, 24 diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Me foi dado o tema: descartando o peso da depressão e da ansiedade. Eu vou começar apresentando para vocês alguns sintomas da depressão e alguns sintomas da ansiedade, para que vocês possam fazer uma autoanálise e até um autodiagnóstico, para quem não já foi diagnosticado, porque entre nós tem muitas pessoas que já foram diagnosticadas com depressão, com ansiedade. Eu já fui diagnosticada com ansiedade. Alguns dos sintomas da depressão: humor triste, deprimido, para baixo. Mas não só isso. Sentimento de medo, insegurança, desespero, desamparo e um vazio. Sentimento de desesperança, luto, pessimismo, como se nada fosse dar certo. Irritabilidade, ansiedade. Ansiedade é um dos sintomas da depressão. E angústia. Perda de interesse ou prazer pela vida, hobbies e atividades. O que antes você gostava de fazer, você já não gosta mais. O que antes te brilhava os olhos, agora já não brilha mais. Diminuição da energia ou fadiga, aquele cansaço que você não sabe quando apareceu. Dificuldade de concentração, lembrança e tomada de decisões. Muita incerteza, muita dificuldade de dizer que algo é sim ou que algo é não. Sentir-se inquieto. Necessidade de um grande esforço para fazer coisas que antes eram fáceis. Diminuição ou incapacidade de sentir alegria. Alterações no apetite, gerando diminuição ou ganho de peso. Alterações no sono. Dificuldade para dormir ou dormir demais. Pensamentos de morte ou suicídio, ou tentativas de suicídio. Dores e outros sintomas físicos sem uma causa aparente. De repente uma dor de barriga, uma azia, uma má digestão, diarreia, prisão de ventre, gases, tensão na nuca, nos ombros, dor de cabeça ou no corpo, sensação de corpo pesado ou uma pressão no peito. Antes de falar os sintomas da ansiedade, é importante eu frisar para vocês que a ansiedade é uma resposta emocional provocada pelo medo. Além de tudo, de todo o imediatismo, o excesso de tarefas, o excesso de funções, o excesso de cobranças de você mesmo e dos outros ao seu redor, pode determinar como a ansiedade será manifesta em você. Eu tenho notado em mim e em muitas pessoas ao meu redor o excesso de comparação com os outros. Ah, mas o meu irmão, ele conseguiu a casa própria antes dos 25 anos, eu tenho que conseguir a minha casa própria. Ah, mas o meu primo, ele é bem sucedido no trabalho, eu tenho que ser bem sucedido também.
Eu preciso ser notado, as pessoas precisam me ver por quem eu sou, por quem eu me tornei. A necessidade de conseguir coisas, a necessidade de obter coisas. Eu posso dizer que boa parte dos jovens e dos adolescentes de hoje em dia, eles possuem ansiedade por conta da comparação com pessoas das redes sociais. Porque nas redes sociais a gente vê tudo perfeito, né? As pessoas, elas têm tudo dos sonhos. Essa coisa de digital influencer, aí a gente vê os digitais influencer e a gente não quer só o celular que ele tem para ontem, mas a gente vê eles com o parceiro dos sonhos, aquela pessoa linda, maravilhosa. A gente vê eles com o corpo dos sonhos, a gente vê eles com o carro dos sonhos, a casa dos sonhos. A gente vê eles fazendo as viagens dos sonhos, tendo coisas. E aí de repente a gente começa a se comparar e achar que a gente precisa de tudo que eles têm para a gente sobreviver. A gente começa a achar que a gente depende de coisas para sobreviver e que a gente precisa conquistar essas coisas. E nessa ganância, nesse anseio de conquistar essas coisas para ontem, aí começam a aparecer o e se na nossa cabeça. E se eu não conseguir o carro dos sonhos? E se eu não conseguir o casamento dos sonhos? E se eu não conseguir? E se eu não alcançar? E se não der certo? E se der errado? E é aí onde entra o medo e a frustração do amanhã. O medo de não conquistar. A frustração consigo mesmo, de não alcançar aquilo que você está desejando e achando que é importante para você. E junto com isso, vem todo o peso da ansiedade, com sintomas como ver perigo em tudo. Tudo você acha que pode gerar algo ruim. Preocupação excessiva, sempre pensando no futuro com medo do que pode vir, medo de alguém morrer. Você carrega com você uns medos irracionais. Todo mundo fala, vamos escorregar aqui nesse escorregador. Não, mas se eu escorregar nesse escorregador, eu posso cair para o lado, bater a cabeça e morrer. Medos assim. Você vive com as emoções à flor da pele. Muitas vezes essas emoções, elas mudam com uma certa velocidade. Você convive com a mudança de humor, assim, irritabilidade, de repente ataques de euforia, de repente você está angustiado. Você tem dificuldade para desestressar, para desligar, para sentir bem-estar. Muitas pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, elas carregam consigo aquilo de perfeccionismo. Eu sou perfeccionista. Vive atrás de encontrar um padrão alto de perfeito, sendo que o perfeito não existe entre nós. Dificuldade de controlar os pensamentos. Essa característica de dificuldade de controlar os pensamentos, ela também é uma característica de outros transtornos psíquicos. Você não consegue botar os seus pensamentos em ordem. Você está bem, de repente já começa a vir um pensamento torpe, e depois outro pensamento, e depois outro pensamento, e você não consegue controlar. Sintomas físicos como alteração no sono, tensão muscular, dores de cabeça, sensação de falta de ar, taquicardia, suor excessivo, tontura, náuseas, má digestão, azia, sensação de engasgo. Sabia que muitas pessoas vão parar no cardiologista achando que estão tendo um problema cardíaco, estão tendo um infarto e são diagnosticadas com ansiedade? Tem um rapaz no meu trabalho
que vira e mexe, ele some. Aí todo mundo já começa a ficar preocupado. Porque quando ele some, significa que ele estava passando por um momento de ataque, de ansiedade. E ele não consegue ficar ali onde ele está. Aí ele tem que sair para fora, respirar um ar puro. Porque parece que ele vai infartar. Mas não é infarto, é ansiedade. E também compulsão. Compulsão por comida, compulsão por compras. Você começa a comprar além do que você precisa. Começa a acumular coisas dentro de casa que você não precisa. Compulsão por bebida. Aí cai no alcoolismo. Compulsão por cigarro ou até outras drogas. Porque você tenta preencher um vazio, uma coisa que está ali. E aí, de maneira rápida, você consegue preencher com uma dessas coisas. Com comida, com compras, com a bebida, com o cigarro, com drogas. O que de fato desencadeou em vocês a depressão ou a ansiedade, só um autoexame de vocês pode dizer, porque cada um de nós tem uma história. Cada um de nós passou por fatos. Cada um de nós tem um passado. Eu não posso dizer, olha, o que desencadeou em vocês foi isso. Mas vocês sabem das histórias que vocês passaram. Vocês sabem do passado que vocês tiveram. Vocês sabem dos sofrimentos. Vocês sabem de cada fato vivido. Mas há quem diga que a depressão é o excesso de passado e a ansiedade o excesso de futuro. E eu confesso para vocês que eu acredito nessa filosofia. Sabe por quê? Porque quando nós damos lugar a viver no passado, viver o passado, com aquilo que nos machucou, com aquilo que nos trouxe dor, com uma situação, um momento, enfim. Quando nós deixamos que o que nos feriu não vá embora, nós trazemos para o nosso dia a dia uma dor que não nos pertence mais. E com isso nós paramos de desfrutar do melhor da vida hoje, vivendo no passado. Quando nós não nos livramos do peso do passado, eles passarão para sempre eles pesarão para sempre em nossas costas. Hoje. E nós traremos dores no nosso dia a dia, nós traremos dores para hoje. Não há como eu ter depressão simplesmente pelo fato do vento ser transparente ou do sol ser da cor que o sol é. Coisas aconteceram que me marcaram. Coisas aconteceram nas nossas vidas que nos marcaram para nós vivermos uma situação ou um transtorno como esse. E é preciso que eu deixe isso para poder viver bem hoje. Pensar demais em como vai ser o meu amanhã e não viver o que o meu hoje está me proporcionando, eu abro as portas para a ansiedade vir sobre a minha vida. Andar com medo, preocupada se eu irei conquistar ou não, se eu vou ser mãe ou não, se eu irei casar ou não, se eu terei dinheiro ou não, faz com que eu viva um momento que eu nem sei se eu vou chegar lá. E eu deixo de viver hoje. Andar com medo se o meu pai vai morrer, se o meu marido vai morrer, se o meu filho vai morrer, se eu vou morrer ou eu vou sofrer um acidente catastrófico. Faz com que eu deixe de viver hoje. E faz com que eu viva infeliz hoje, mas já vivendo algo que ainda nem chegou.
Abrir margem para os meus pensamentos passados ou futuros me dominarem, faz com que eu deixe de viver o melhor que Deus tem para mim hoje e me aprisiona em um momento da vida que era para ter ficado no passado ou que ainda vai acontecer e que a palavra do Senhor me garante que Deus já preparou. Eu li para vocês a parábola do prudente e do insensato, porque Jesus fala aqui: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. A gente associa essa parábola com muitas coisas. A gente associa essa parábola com inúmeras coisas. Mas a gente não associa essa parábola com as nossas emoções. Porque quando nós firmamos as nossas emoções na rocha, pode vir a tempestade, pode vir o furacão, pode vir o vento, mas nós nos permanecemos intactos. E essa rocha é Jesus. Quando nós firmamos as nossas emoções em Jesus, e vocês vão entender mais pra frente, nós não nos abalamos com as coisas do passado ou com os pensamentos que vêm parar na nossa mente. Nós costumamos pedir para Deus nos dar um carro, uma casa, um casamento abençoado, uma família boa, uma família bem estruturada, feliz, dinheiro, viagem, etc. Mas nós oramos para Deus nos dar emoções equilibradas? Nós oramos para Deus nos dar um espírito domado? Nós oramos para Deus nos dar controle sobre as nossas emoções? Domínio sobre as nossas emoções? Muitas das vezes nós negligenciamos isso. Nós, seres humanos, a gente tem o costume de nos preocuparmos com as nossas emoções só quando elas já estão à flor da pele. Nos preocuparmos com as nossas emoções só quando elas já nos controlam. Quando as nossas emoções já falam mais alto do que nós mesmos. Quando nós não somos capazes mais de controlar o nosso espírito. É como se a Tamires fosse para um canto e desse espaço para um outro ser que controla ela. Que aí é quando a gente já caiu num transtorno de ansiedade ou numa depressão. Quando nossos sentimentos e as nossas emoções estão nos dominando. E não é isso que nós devemos viver, não é isso que Deus tem para nós. Deus tem para nós domínio próprio. Deus tem para nós domínio sobre as nossas emoções. Ele nos fez para dominar a terra, quem dirá dominar a nós mesmos. E é por isso que nós temos que estar firmados na rocha inabalável, que é Jesus, para quando as emoções e os sentimentos, eles vierem à nossa cabeça, querendo nos controlar, a gente fala, não, cala a boca, porque quem me domina sou eu, e eu sei que não é isso que eu quero fazer. Aí daí você me diz, não, Tamires, mas eu já cheguei num ponto que as minhas emoções, elas têm me dominado. Eu não consigo, eu tenho lutado contra isso. Eu já procurei psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, psicoterapeutas, estou tomando remédio, mas não funciona. Eu sou completamente a favor da medicina. Completamente a favor. Tanto que se um de vocês aqui se identificou com os sintomas que eu apresentei, procure um psicólogo,
Ele vai direcionar você para a especialidade que você tem que ir. Mas muitas das vezes nós também procuramos muitas coisas e não procuramos a Jesus. Nós falamos para Jesus e não perguntamos para Ele por que nós estamos vivendo essa situação. Por que eu estou vivendo esse processo de depressão? Por que eu estou vivendo esse processo de ansiedade? Por que eu estou vivendo esse processo em que a minha alma está inquieta dentro de mim, em que eu me encontro tão triste, tão deprimido, em que eu me encontro nessa situação? Muitas das vezes, nós achamos que pelo fato de nós sermos crentes, cristãos, estarmos aqui na igreja todos os dias, nós não somos acometidos de coisas como essa. Sabia que a depressão, ela é uma das doenças menos diagnosticadas? Muitas das pessoas sabem que estão com isso, mas elas não procuram ajuda. E é por isso que a gente vê todo esse incentivo de Setembro Amarelo. E entre nós, na igreja, isso é ainda mais alarmante. Porque dificilmente pessoas entre nós procuram ajuda. Ah, não, mas imagina o que vão dizer. E é justamente aí, quando a gente veste essa capa de super-homem, de super-herói, de super-crente, de quase um ciborgue, metade humano e metade aço, que nós somos acometidos dessas coisas. Muitas pessoas se perguntam: nossa, mas por que tantos pastores são acometidos de depressão? É porque muitas das vezes a gente se esquece que nós somos homens, seres humanos. Nós sentimos dores, nós somos afligidos e nós temos que entender que nós passamos por isso. Mas tem pessoas que não querem ceder. Tem pessoas que não querem entender que elas também são acometidas de situações como essa. Nós somos seres humanos, nós precisamos de alguém que olhe para nós, nós precisamos de carinho, nós precisamos de afeto, nós precisamos ser ouvidos. E nós também precisamos pedir ajuda. Provérbios 22:3 nos diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Se você está vendo que você está passando por um dia mau que não cessa, procure ajuda. Essa é uma igreja, gente, que coisa incrível. Incrível. Eu e o Patrick, a gente fala, a gente não existiria se a gente não fosse discipulado. Isso é algo realmente de Deus, porque é onde a gente encontra ajuda. E se o seu discipulado está sendo falho, se você não está encontrando a ajuda que você precisa no seu discipulado, mude isso. Mas não permita não ser tratado, não ser ajudado. Tiveram momentos na minha vida que eu estive assim, a ponto de cair mesmo. Ano passado, faltando coisa de 2 dias para o meu casamento, aconteceram assim um turbilhão de coisas que eu falei: eu não vou casar mais. Eu abro mão da minha viagem, que era a minha viagem dos sonhos. Eu abro mão de tudo que eu comprei. Eu abro mão de tudo, eu não quero mais. Eu não quero me casar. Mas antes de tomar essa decisão, eu procurei ajuda. E olha, se não fosse
o pastor Antônio e a pastora Meire falando: não siga assim, Tamires, faça diferente. Se não fosse a Gislaine e o Davidson falando: Tamires, não siga assim, faça diferente, hoje eu não teria casado com o Patrick. Hoje eu não teria um esposo que me ajuda de verdade no meu ministério. Porque se eu tô aqui, é porque ele orou por mim em casa. É porque ele me auxiliou em estar aqui. Foi porque ele me empoderou. Foi porque ele falou: você pode, você consegue. E ainda bem que eu ouvi o conselho deles e não segui pelo meu próprio entendimento. Provérbios 19, do 20 ao 21 diz: ouça os conselhos e aceite as instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Às vezes, diante de tudo que nós estamos passando, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. A gente está num momento de tribulação que nós não somos capazes de ouvir e perceber. E são pessoas que estão do nosso lado que irão nos dizer: siga assim. Há um mês atrás, mais ou menos, eu estava determinada a sair do meu trabalho. Eu posso dizer que muitas coisas aconteceram na minha vida e contribuíram para que eu desenvolvesse ansiedade. Mas o meu trabalho foi o estopim. Eu tinha medo, no caminho eu estava indo para o trabalho, eu estava com medo. Às vezes eu estava sentada na mesa do meu trabalho e o meu coração começava a bater acelerado e eu começava a me desesperar. E eu mandava mensagem para o Patrick e eu falava: meu, eu vou morrer. E eu falei: eu vou sair desse trabalho. E eu falei: eu vou sair, Deus, desse trabalho. E aí eu falei para o Patrick: eu vou sair desse trabalho. E embora o Patrick até quisesse que eu saísse, que eu sei que ele queria, ele falou pra mim: não é o tempo de você sair. Não saia. Não saia do seu trabalho. E eu fiquei revoltada com ele. Eu falei: você quer que eu fique sofrendo? Mas ele falou: não saia do seu trabalho. Passou coisa de 2 semanas. Eu recebi uma promoção para mudar de área, ganhar melhor, trabalhar com outras pessoas. Mas por quê? Porque eu ouvi o conselho de quem estava do meu lado e ouvi a voz do Senhor. Aleluia. Mas eu também quero dizer algo para quem gosta muito de dar conselho. Porque tem muitas pessoas que gostam de dar conselhos, mas elas não estão verdadeiramente instruídas pelo Senhor. Então se policie. Tenha certeza que é Deus que está falando. Porque tem muita gente que chega para um depressivo e fala coisas absurdas. A palavra do Senhor nos diz que a palavra, ela tem poder para dar vida e morte. A nossa língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Então, dependendo do que você pode falar, pode ser a última coisa que ele precisa para cometer uma tragédia. Às vezes o que a gente fala pode ser o estopim para uma pessoa. O que a gente fala para uma pessoa que está passando por depressão? Você vai conseguir. Essa situação não vai te matar. Você vai passar por isso. Você é forte. Ainda que você não consiga ver, Deus tem um futuro. Deus tem planos para você. O que a gente fala para uma pessoa que está passando por um momento de ansiedade? Essa situação não vai te matar. Você tem futuro sim. Você vai conseguir. Você vai alcançar. Não se desespere. Mas tem muitas pessoas que chegam com palavras infelizes. Então saiba o que você vai dizer. Porque se você não sabe o que você vai dizer, é melhor ficar quieto. Ore de casa.
Você que está passando por um momento de depressão e ansiedade, que já foi em uma terapia ou passou por uma sessão de coaching, vocês sabem que eles utilizam muito uma expressão chamada mentalização. Tem outros nomes, tal, enfim, técnicas de mentalização. E é engraçado, porque quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele disse: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Isso é mentalizar. Mentalize quando os sentimentos ruins, quando os pensamentos tortuosos estiverem pairando pela sua mente, pense em coisas boas. Procure desviar-se desses pensamentos maus. Procure mentalizar o que o Senhor está preparando para você, por mais difícil que seja. Mas lute. Na própria palavra a gente já ouviu dizendo: o bem que eu quero esse eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Vai ter dia que a gente vai se pegar pensando o que a gente não queria pensar. Mas a gente tem que continuar lutando. A gente não pode morrer. As situações vêm, mas elas não vão nos matar, a menos que a gente permita. Só quem pode ajudar você é você mesmo, a partir do momento que você dá o primeiro passo, assim como a pastora Cláudia pregou de manhã. E Jesus, quando você entender que Ele é o único que pode te tirar dessa situação. Tem coisas na nossa vida, assim como isso que pode ser que você esteja passando, que são fases. E a gente precisa entender o que essa fase está requerendo de nós, ou o que Deus está requerendo de nós com essa fase. Porque quando eu entendi o porquê que eu estava passando por momentos de tanta angústia e tanta ansiedade, quando eu entendi o que Deus estava requerendo de mim, as coisas se tornaram mais fáceis. Quando nós entendemos o que Deus requer de nós com essas situações, as coisas se tornam mais fáceis. Eu achava que todo mundo era mais filho do que eu. Eu achava que todo mundo era mais amado do que eu. Satanás, ele estava enfiando mentiras na minha cabeça. E eu estava acreditando nisso. Porque quando eu era rejeitada pelas pessoas, Satanás colocava na minha cabeça que Deus me rejeitava também. Quando as coisas não davam certo para mim, Satanás colocava na minha cabeça que Deus não estava comigo. Quando acontecia algo ruim, Satanás colocava na minha cabeça que Deus não estava me protegendo. E quando os meus pais, eles não demonstravam o amor deles por mim, ou as pessoas que eu esperava que me amassem de verdade, elas não demonstravam o amor delas por mim, Satanás colocava na minha cabeça que Deus não me amava. E talvez essa seja a luta que vocês estão passando hoje. Talvez de alguma forma Satanás está enfiando na cabeça de vocês que Deus, ele não olha para vocês, que Deus não te ama de verdade, que Deus não olha para você, e é por isso que tudo isso está acontecendo. Mas é mentira dele. Mas é mentira de Satanás para fazer você cair. E é importante que nós saibamos quem Deus é para nós e quem nós somos para Ele. Nós precisamos entender quem nós somos e quem nós somos para Deus, porque nós somos filhos.
José, ele tinha tudo para sofrer com depressão, para sofrer com transtorno de ansiedade, porque ele tinha sonhos revelados por Deus. Ele sabia que ele tinha sido chamado para um grande futuro, mas ele via coisas ruins acontecendo na vida dele, e ele podia acreditar que no futuro dele tudo daria errado, e viver sofrendo, porque o meu passado foi horrível, e o meu amanhã vai ser horrível também. Mas não, ele podia, quando ele foi lançado na cadeia, ter ficado num canto, isolado. Mas não, ele trabalhava, e ele era bom em tudo que ele fazia, porque Deus estava com ele. Ele podia até querer pensar, porque quando a gente está passando por uma situação de dificuldade, a gente acredita que Deus não está conosco, mas Deus está. E ainda na prisão Deus estava com José, e por isso que ele era tão bom em tudo que ele fazia. Davi, um menino, apacentava ovelhas sozinho, era o menor da casa dele. Quando Samuel foi ungir o rei, deixa eu achar aqui. Ele viu todos os filhos de Jessé e ficou faltando um. Está em Samuel 17. Não, 1 Samuel 16, 11. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Talvez o pessoal nem chamava Davi para comer com eles. Talvez Davi era esquecido lá no meio do pasto, nem comia com a família dele. Vai ver quanto tempo que o pai dele não chamava ele. Às vezes a gente fica tão triste porque a gente não teve um pai presente, porque a gente não teve um pai ao nosso lado, um pai que disse: nossa, você vai conseguir. E Davi não tinha. E até mesmo os irmãos de Davi caçoavam dele, porque mais na frente vocês vão ver em 1 Samuel 17. Davi foi levar alguns suprimentos para os irmãos dele que estavam na guerra, no campo de guerra. E aí Davi ouviu Golias insultando o povo de Israel. E aí Davi perguntou aos soldados que estavam lá: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Davi era pequeno, Davi não era ninguém, mas ele reconhecia quem estava com ele. Ele reconhecia que o exército de Israel era o exército do Deus vivo. Nós precisamos entender que a gente não é por quem nós somos, mas por quem está conosco. E Davi se submeteu a matar Golias. Os irmãos de Davi caçoaram dele: meu, o que você está fazendo aqui? E Saul ficou sabendo que Davi queria tentar lá arriscar matar Golias. E Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Aí respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, dou-lhe golpes
e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desses filisteus. Davi sabia que por ele mesmo ele não podia fazer nada, mas tinha alguém que ia com ele. E nós temos que reconhecer isso frente aos nossos problemas, frente às nossas diversidades. Não somos nós, mas é o Deus vivo que habita em nós. Deus era com Israel. Deus era com Israel. Israel estava sofrendo há muito tempo com os filisteus, mas Deus era com Israel. Porém nenhum ali sabia quem ele era para Deus e o poder que tinha através do nome do Senhor. Eles olhavam para o gigante e viam o tamanho de Golias frente a eles, mas eles não viam o tamanho de Golias frente a Deus. E Davi via. Davi sabia que não era só ele. Davi sabia que por ele mesmo ele já teria morrido, mas era o Deus que ia com ele. E é isso que nós temos que entender. Eu quero pedir para vocês, bata no peito aqui. Bata no peito e fale: essa situação não vai me matar, essa situação não vai me submergir, porque quem é por mim é o Deus vivo, é o Deus dos exércitos. Nós temos que entender que Deus é por nós. De quem é a batalha? De quem é o gigante? Não é nosso, é de Deus. Deus nos convida para entregarmos os nossos gigantes na mão dele. Ele diz assim, ó: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando as coisas estão pesadas demais, quando o jugo está machucando, é porque nós estamos com um jugo que não é o jugo que Jesus nos deu. Isaías 53, do 3 ao 10 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens se escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. O fardo de Jesus é um fardo leve, o jugo de Jesus é um jugo manso. Assim como a pastora Cláudia pregou pela manhã, Ele tem para nós um fardo leve, um jugo manso. Ele tem para nós um fardo que é cheio do fruto. Um fardo que é cheio do fruto do Espírito. Porque Ele é a resposta. Ele é a resposta para a nossa dor.
E quando ele subiu, ele deixou o Consolador. E quem consola todas essas dores que nós passamos hoje, é o Espírito que foi deixado a nós, o Espírito Consolador, cujos frutos são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, quando o meu espírito quer se rebelar dentro de mim, o Espírito dele derramou sobre mim domínio próprio, porque eu carrego isso no fardo que Jesus entregou. O fardo dele tem amor, o fardo dele tem paz. Então, quando eu estou irritado, quando eu estou angustiado, ele tem um fardo que ele me deu de paz. Ele me deu um fardo que tem mansidão. Esse foi o fardo. E o fardo que ele levou sobre ele era o fardo que outrora estava nas nossas costas. Porque quando nós não trocamos o nosso fardo com Jesus, nós carregamos um fardo de dores de cruz, de morte de cruz. Porque quando ele foi morto na cruz, ele levou com ele o fardo de dor. Quando ele morreu na cruz, ele levou sobre ele todas as nossas dores. E derramou sobre nós e nos entregou um fardo leve, mas carregado de coisas essenciais para nós vivermos aqui e passarmos por essa viagem leve. O nosso fardo tem que estar cheio dessas coisas: do amor, da alegria, da paz, da paciência, da amabilidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. O nosso fardo tem que estar lotado disso. Porque quando nós estamos carregando um fardo que está cheio disso, nós não damos margem para sentir outras coisas. Gálatas 4, do 1 ao 7, diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja o dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, ao qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também tornou você herdeiro. Não tem por que nós estarmos mais escravizados, porque Ele já nos fez livre. Eu não sei se você entende o quanto essa palavra aqui, ó, Gálatas, do 1 ao 4, é poderosa. Porque Ele está nos dizendo que nós não somos mais escravos, nós somos livres. E se nós somos livres, não há nada que nos prenda. Então por que nós queremos viver debaixo de um jugo de escravidão? Se Ele está nos dando um outro jugo, se Ele está nos dando um outro fardo, Ele já nos deu, Ele já comprou e já nos entregou. Nós somos herdeiros. Gente, essa palavra é muito poderosa, sabe por quê? Porque quando a gente entende que nós somos herdeiros de Deus, nós entendemos que a nossa herança está guardada para nós, e há uma herança para nós no céu de glória. E quando nós entendemos que há para nós uma herança,
Nós entendemos que nós estamos aqui de passagem. Nós entendemos que Ele quer nos levar para morar com Ele, aonde Ele está preparando para nós, para que nós possamos herdar a terra prometida por Ele. E aí, quando nós entendemos que a gente está só de passagem, é como, por exemplo, quando a gente vai fazer uma viagem, que a gente faz uma escala no avião, uma parada no ônibus. A gente sabe que a gente está ali naquele lugar só de passagem. E assim somos nós aqui na terra. Nós estamos só de passagem. Nós somos forasteiros nessa terra. Porque há algo muito melhor preparado para nós. Um lugar onde nenhum desses pensamentos, nenhum dessas dores, nenhuma dessas aflições passa pela nossa cabeça, porque é algo inimaginável. Ele nos tornou herdeiros de tudo isso. O nosso destino é outro, não é esse aqui. Então, quando algo ou alguém, enfim, quando pensamentos difíceis vierem passar pela sua cabeça, dê lugar a esse pensamento: eu estou aqui só de passagem. Eu estou aqui só para fazer uma parte do percurso, uma parte da viagem. Porque Deus tem preparado para mim algo muito melhor do que isso aqui. Deus tem preparado para mim algo muito melhor do que tudo isso. E eu sou livre. Eu sou livre. Eu quero pedir que vocês fiquem de pé. Fiquem de pé. E agradeçam a Deus pela liberdade. A canção que as meninas da dança dançaram hoje, ela falou muito comigo. Porque fala: será hoje, será agora. Será hoje, será agora. Se você está com um fardo, com um jugo mais pesado do que você deveria estar carregando esse jugo, se você não está carregando o jugo de Jesus, eu digo nessa noite que você irá carregar o jugo dele, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. E ele tem isso para vocês. Vou orar com vocês. Senhor, eu te peço, Senhor, que essa palavra, assim como diz nas tuas sagradas escrituras, a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito para qual ela foi enviada. E essa palavra cumprirá o propósito para qual ela foi enviada. Que ela possa, Senhor, de fato entrar nos corações dos seus filhos e eles possam entender a importância de nós trocarmos o nosso jugo contigo, a importância de nós estarmos firmados em Ti, Jesus, e recebermos o Teu Espírito como nosso Consolador, o qual enche o nosso fardo de fruto do Espírito. E nós ansiamos pelo fruto, nós ansiamos pelo Teu fruto, Senhor, para completar, Pai, essa viagem da maneira mais leve possível, da maneira mais calma possível, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Pai, e nós Te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor nos ama e o Senhor olha para nós e o Senhor tem para nós preparado um lugar, e nós somos herdeiros, somos filhos, não somos mais escravos. Amém.